então nosso curso sobre História das Heresias. Estamos falando da progressão da revelação a partir do Antigo Testamento até chegarmos a Cristo Nosso Senhor. Entendemos que somos pecadores, entendemos na última aula que temos uma dívida para com Deus Nosso Senhor em função do nosso pecado e que Deus não tem obrigação nenhuma de nos salvar. Deus escolhe nos salvar por um livre desígnio da sua soberana vontade. Da mesma maneira como ele escolhe se revelar, que poderia não se revelar. Deus não está obrigado. Se ele estivesse obrigado a algo, Deus não seria. Lhe faltaria algo e a onipotência não seria uma sua característica. Não sendo onipotente, Deus não seria Deus. Não, Deus não só escolhe se revelar, como escolhe nos salvar. Essa revelação que nós já tratamos dos conceitos principais nesta primeira aula, ela vai progredir até chegar em Cristo. Em Cristo, como nós vimos na Dei Verbum, que é o mediador e a plenitude da revelação, há a graça que nos torna semelhantes a Deus, fazendo com que nós sejamos, pela graça, aquilo que Cristo é pela natureza. Então nós, antes de tudo, temos que fixar o imenso amor de Deus por nós. Deus nos ama a ponto de ter nos criado. Nos criou por amor. O homem, todavia, ao pecar, rompe com este amor. É como se houvesse, por conta do pecado, um abismo, como que intransponível, entre o Deus infinitamente santo de um lado e o homem pecador de outro. Nós não podemos ultrapassar este abismo que foi criado por nós mesmos. Nós rompemos este abismo com o pecado dos nossos primeiros pais em Adão. Antes de tudo, convém demonstrar, conforme São Tomás de Aquino, que não há injustiça nenhuma em nós recebermos, em sermos imputados de culpa pelo pecado de Adão. Mas nós não vamos receber a herança de Deus por conta do pecado dos outros, por conta do pecado de Adão. Bem, São Tomás fala, principalmente no compêndio de teologia, de que não só Adão era a cabeça da humanidade e, portanto, nos representava, como ele nos dá uma explicação analógica. Imaginemos um rei que presenteia um determinado nobre com uma extensão de terras. E ele diz para esse nobre que ele continuará com essas terras e poderá passar as terras adiante aos seus descendentes se ele mantiver a fidelidade a esse rei. Então, os filhos deste nobre não têm nenhum direito subjetivo a essas terras, exceto que poderão herdá-las se o seu pai for fiel ao rei que presenteou o nobre com essas terras. Não há um direito subjetivo a essas terras. Pois bem, o nobre não é fiel a Deus, ao rei, no caso, e o rei lhe tira a terra. Os filhos não recebem, então, por herança. Podem eles reclamar do rei que não receberam essa terra? Não, porque era condição. Eles não teriam a terra de maneira nenhuma, tá? Porque eles não têm direito a isso. Eles não teriam direito a essa terra de outra maneira. Não é algo próprio deles. Eles só receberiam com uma condição, com a fidelidade do pai. Seria um presente, um agrado. É a mesma coisa a vida com Deus, né? Não há um direito subjetivo do homem a isso. Não há um direito que nós queremos, que nós temos que pleitear para receber. Não há um direito nenhum. Deus deu algo e disse a quem recebeu este algo, esse presente, Adão e Eva, que fossem fiéis, se fossem fiéis poderiam passar para os outros, seus pósteros. Pois bem, não pode passar. Simples. Essa é a questão. E Deus poderia terminar a história humana por aí. Pecou o homem, afastou-se o homem, Deus não tem obrigação para com o homem. Mas Deus, que nos amou infinitamente, a ponto de nos criar, nos ama infinitamente a ponto de, mesmo com o pecado do homem, ir em busca desse homem pecador. Ele vai em busca do homem pecador e promete um Salvador. Prepara um povo, como nós já vimos na primeira aula, desde os filhos de Adão, Abel, Caim, Sete também, Noé, depois Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. Ele vai falando pelos profetas, pelos sacerdotes, pelos reis, até que então, no seio desse povo escolhido, a partir de Abraão e confirmado com Moisés no Monte Sinai, surge o Salvador prometido, o Messias que esse povo esperava.
o povo esperava um Messias, um Salvador, alguém que vinha resgatar o povo eleito do pecado. Mas este Salvador, ele não só resgatar o povo eleito, como veio resgatar toda a humanidade. Então ele não resgatou apenas o povo eleito no meio do qual ele nasceu e que o preparou, como toda a humanidade que estava imersa no pecado. E este Salvador, também, mais do que um profeta, era o próprio Deus. O próprio Deus feito homem. O próprio Deus feito carne. O Verbo de Deus que existe desde toda a eternidade, que é gerado pelo Pai desde toda a eternidade, encarna-se. Sem deixar a sua natureza divina, ele assume a natureza humana em tudo, exceto no pecado, com corpo, mas também com alma humana. E ele então anda entre nós, prega o reino de Deus, prega a necessidade da conversão, prega a necessidade de renascermos de novo, de recebermos a graça, e então morre na cruz, derramando o seu sangue no nosso lugar para nos conquistar a graça. E aí a graça de Deus é possível que nos chegue. Essa graça de Deus que nós vimos na última aula e temos que frisar novamente, que é aquela que nos torna semelhantes a Deus. Nós somos pela graça o que Cristo é pela natureza. E Cristo pela natureza é o quê? Filho de Deus. Nós somos então filhos de Deus pela graça, porque pela natureza nós não somos. Pela natureza nós somos filhos dos nossos pais. Mas pela graça nós nos tornamos filhos de Deus. A graça nos faz sermos adotados por Deus. A graça nos torna semelhantes a Deus. Assim como Cristo assumiu a nossa natureza humana, nós não podemos assumir a natureza divina, porque do contrário nos tornaríamos deuses, e é impossível que nós nos tornemos deuses, porque algo que não é Deus não pode se tornar Deus, né? Sob pena de não ser Deus. Porque ou Deus existe desde sempre, ou ele não é Deus. Certo? Então nós não podemos assumir a natureza divina. Assim como Deus pode assumir a natureza humana, porque o Criador pode assumir a natureza da criatura, mas o criatura não pode assumir a natureza do Criador. Mas nós nos tornamos semelhantes a Deus pela graça. Tanto é verdade que Santo Irineu vai responder por que Deus se faz homem, para que o homem se faça a Deus. Claro que ele não está dizendo que com isso o homem vai assumir a natureza divina, mas pela graça ele se torna como que Deus. Pela graça ele se torna filho de Deus. Pela graça ele recebe uma participação na natureza divina. E as primeiras heresias, elas vão justamente negar alguma coisa, um ponto dessas definições. Ou a participação na natureza divina, ou vai transformar a participação na natureza divina numa transformação na própria divindade, ou vai negar a encarnação, ou vai negar a veracidade do corpo de Cristo, ou vai negar que Cristo seja Deus que se encarna, alguma coisa ela vai negar, né? Então isso que nós estamos falando já é uma preparação para nós entendermos bem o que são cada uma das heresias. O que nós temos que, por enquanto, fixarmos é que Deus nos ama, o pecado é uma realidade e Deus, nosso Senhor, não nos abandonou e manda o seu próprio Filho para se encarnar e morrer na cruz. Morrer na cruz conquistando a graça que nos salva. Conquistando a graça que nos dá o perdão dos pecados. Conquistando a graça que nos torna semelhantes a Deus. Então Cristo nos salva pela cruz, primeiro para perdoar os nossos pecados pela graça, e segundo para, pela graça, não só nos retornar à justiça original perdida por Adão, como nos elevar e nos tornar semelhantes a Deus, nos dar pela graça aquilo que Cristo é pela natureza. Ora, o que isso tem a ver com a igreja? A igreja não é um acessório desse sistema todo. A igreja não é um ponto extra a essa salvação em Cristo. Os protestantes fixam nessa salvação em Cristo, fixam nessa salvação pela graça e esquecem da igreja como se a igreja fosse algo exterior a ponto de terem uma eclesiologia deturpada. Mas nós sabemos que a igreja não é algo exterior, a igreja tem tudo a ver com todo esse sistema, porque ela não é apenas um clube religioso, ela não é apenas um local onde nós vamos prestar culto a Deus, onde vamos nos reunir com irmãos e vai ter um pregador que vai nos falar de coisas religiosas. Não, a igreja é o próprio corpo místico de Cristo. E Cristo morreu na cruz com um corpo verdadeiro.
verdadeiro. Não foi um corpo aparente, como diriam os docetistas. É um corpo verdadeiro. Ele morreu na cruz e ressuscitou. A igreja é o corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça e nós somos os membros. Por isso que ele morre na cruz, e na cruz estamos todos nós. Somos membros dessa igreja. Ele morre na cruz num sacrifício que os teólogos chamam de sacrifício vicário, ou seja, substitutivo. Ele nos substitui na cruz. E nós, que somos a sua igreja, somos o seu corpo. O corpo místico de Cristo. E ela é também a esposa de Cristo. Por isso que a igreja ela não nasce em Pentecostes, embora em Pentecostes ela se manifeste exteriormente. A festa de fundação da igreja não é em Pentecostes. A festa de fundação da igreja é na Sexta-feira Santa. Ali nasce a igreja. A igreja nasce do coração de Cristo. E os padres da igreja falavam isso, nos primeiros séculos. Da igreja, do coração de Cristo, sai sangue e água. A Eucaristia no sangue e o batismo na água. Ali nasce a igreja, com os sacramentos. Cristo, ao morrer na cruz, ele estabelece uma ponte sobre aquele abismo do qual eu falava antes. Entre o Deus santo de um lado e o homem pecador de outro. É uma ponte sobre esse abismo. Então Cristo, com a cruz, ele traça uma aliança, como diz uma das orações eucarísticas, traça com a sua cruz um sinal permanente de aliança entre o céu e a terra, entre Deus e o homem. É uma ponte pela qual nós podemos passar, então, para sairmos do pecado e irmos até Deus. E esta ponte, que é feita na cruz, ponte entre o céu e a terra, entre Deus, entre Ele, que é Deus, que é o esposo, e a igreja, que é a esposa. Então, há uma fundação da igreja naquele momento. Porque a cruz é o casamento entre o céu e a terra em Cristo. É o casamento entre Cristo e a sua esposa. E como há o casamento, há também a consumação, né? A lua de mel, a consumação no fim dos tempos. A consumação. Nós estamos entre o tempo entre o casamento e a consumação desse casamento. Mas o casamento já foi feito na cruz. É a união entre o céu e a terra, a união entre Cristo e a sua esposa, a igreja. Então, portanto, já existia a igreja antes de Pentecostes. E, portanto, também a igreja é essencial à salvação, porque ela não é apenas um clube, ela é o próprio corpo de Cristo. É na igreja que nós nos unimos com Cristo. É pela igreja que nós nos unimos a Cristo. Então, alguns nos acusam, vocês então acreditam na salvação pela igreja ou na salvação por Cristo? Não há essa dicotomia no catolicismo. Não é um conflito, ou nos salvamos pela igreja ou nos salvamos por Cristo, e nem tampouco há uma situação de alternativas no qual nós podemos escolher, podemos ser salvos ou por Cristo ou pela igreja. Não, é uma coisa só. Nós nos salvamos por Cristo na igreja ou nos salvamos pela igreja, que é o corpo de Cristo. A salvação é uma coisa só. Nós nos salvamos em Cristo, com Cristo, por Cristo, na igreja fundada por Cristo, que é o próprio corpo de Cristo e que é a esposa de Cristo. E nos salvamos enquanto igreja unidos a Cristo. Cristo, então, morre por nós, nos congrega nesta igreja que é o seu corpo, nesta igreja que é a sua esposa. Então, portanto, nós somos casados, desposados com Cristo como igreja. E, portanto, como Cristo não é adúltero e ele mesmo instituiu o casamento monogâmico, não há várias igrejas, mas uma só. Como Cristo também é um só. Não é que Cristo tenha fundado simplesmente uma religião, como Maomé ou como Buda. A obra dele não é de ter fundado uma religião, um clube, mas ter salvo os homens. A obra de Cristo é a salvação dos homens e para isso os homens devem responder a essa graça conquistada na salvação de Cristo na cruz, que se recebe pelos sacramentos, que são os canais dessa graça, que são dados, pregados e administrados pela igreja que Cristo fundou. Cristo fundou, então, não apenas uma religião, mas uma igreja, uma Assembleia dos Santos, que nós vimos na primeira aula, é una, santa, católica e apostólica. Uma Assembleia dos redimidos que foram lavados pelo seu sangue e que fundou na cruz, mas que não é uma Assembleia de todos os redimidos de maneira espiritual, à moda luterana, mas uma Assembleia concreta, visível e estabelecida sobre os apóstolos. Na cruz, no qual ele fundou a igreja, Cristo nos deu a graça. Na cruz, ele nos fundou a igreja, pela qual a graça nos é dada.
Então nós podemos distinguir, nós temos que esta igreja é fundamental para a nossa salvação. E para isso nós temos que distinguir essa igreja de Cristo de outras que ou se pretendem igreja, ou pretendem que uma igreja visível não exista e que eles pertencem de algum modo espiritual a essa igreja. E para discernir qual é a igreja verdadeira de outras que se pretendem, ou de clubes cristãos que se arremedam à igreja, nós temos que entender aquelas características. Nós tínhamos falado nas características da igreja, né? Una, Santa, Católica e Apostólica. A declaração Dominus Iesus, de 6 de agosto de 2000, da Congregação para a Doutrina da Fé, chefiado pelo então Cardeal Ratzinger, ela nos dá um texto que eu gostaria de ler também aqui. Os fiéis são obrigados a professar que existe uma continuidade histórica radicada na sucessão apostólica entre a igreja fundada por Cristo e a igreja católica. Esta é a única igreja de Cristo que o nosso Salvador, depois da sua ressurreição, confiou a Pedro para apacentar, encarregando-o a ele e aos demais apóstolos de a difundirem e de a governarem, levantando-a para sempre como coluna e esteio da verdade. Esta igreja, como sociedade constituída e organizada no mundo, subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Com a expressão subsiste, o Concílio Vaticano II quis harmonizar duas afirmações. Por um lado, de que a Igreja de Cristo, não obstante a divisão dos cristãos, continua a existir plenamente só na Igreja Católica, e por outro, de que existem numerosos elementos de santificação e verdade fora de sua composição. Tema que nós vamos entender em outras aulas. Mas nós temos que entender que o básico de tudo isso é de que há uma continuidade entre a Igreja fundada por Cristo e a Igreja Católica, e que esta igreja plenamente é a Igreja Católica. Una, Santa, Católica e Apostólica. Por que una? Porque ela tem um governo. Todos os bispos têm que estar unidos num governo, com o Papa. Porque ela é una em doutrina. Podemos ter divisões naquilo que não é essencial, podemos pensar diferente em vários temas, mas na essência da doutrina nós não somos um. Nós também ela é una e ela é santa. Por que ela é santa? Ela é santa porque seu fundador é santo. Ela é santa porque nela é ministrada a graça que é santa. Ela é santa porque os sacramentos são celebrados e administrados e os sacramentos são santos. Ela é santa porque a sua doutrina é santa. Ela é santa porque muitos dos seus membros são verdadeiramente santos a ponto de estarem glorificados no céu. Ela é católica. Ela é católica porque ela não só se estende por todo mundo e pode se estender a todo o universo, como ela também é capaz de congregar todas as pessoas, todas as culturas, de todos os tempos. E a verdade católica não é uma verdade cultural, não é uma verdade apenas para o Ocidente, não é uma verdade apenas para o Oriente, ela é uma verdade para todos, independente da cultura. Por outro lado, ela também é apostólica, e apostólica principalmente por dois fatos. Ela é apostólica porque a sua doutrina vem de Cristo pelos apóstolos, então a tradição apostólica, escrita na Bíblia ou oral, então por isso ela é apostólica. E ela é apostólica também pela sua sucessão no governo, porque quem governa a igreja são os bispos, em unidade com o Papa. E os bispos são sucessores dos apóstolos, como São Pedro também deixou o seu sucessor, que é o bispo de Roma, o Santo Padre o Papa. Essas marcas da igreja, essas notas da igreja, essas características da igreja é que nos permitem distinguir a verdadeira igreja das outras. Nós vemos um clube religioso de pessoas que são cristãs e que se pretendem continuadoras de Cristo. Analisemos. Eles têm essas marcas? É una, santa, católica, apostólica? Faltando alguma delas plenamente, não é a igreja católica. Podem ter cristãos de boa vontade, pode até que sejam membros invisíveis da igreja que é visível, por conta de ignorância invencível, pode ser que estejam ligados de alguma forma espiritual à igreja católica, pode ser que alguma dessas notas da igreja se manifeste de uma maneira imperfeita aqui ou acolá, mas a plenitude das notas da igreja só estão na própria igreja, que é a igreja fundada por Cristo. Jesus, então, fundou uma única igreja, fora da qual não há salvação, e que é necessariamente visível. Por que ela é visível? Ela é una, santa, católica, apostólica. Bem, ela tem marcas. Se ela tem marcas, se ela tem notas, é para que nós a reconheçamos. E se nós vemos que essa igreja tem marcas para que nós a reconheçamos, é porque essa igreja é visível. Porque senão ela não teria marcas. Isso é evidente. É necessário que a igreja seja visível, senão nós não podemos reconhecê-la.
nós temos que, vendo esta igreja, chegar à salvação. Se nós não podemos reconhecer, nós não podemos chegar à salvação. Então Deus nos daria um mandamento impossível. O Papa Leão XIII, na encíclica Satis Coinitum, de 29 de junho de 1896, número 4, diz: segue-se daí estarem em grande e pernicioso erro aqueles que, plasmando a igreja ao sabor da sua fantasia, a imaginam como oculta e de modo algum visível. E aqueles também que a encaram como uma instituição humana, munida de organização, de uma disciplina, de ritos exteriores, mas sem nenhuma comunicação permanente dos dons da graça divina, sem nada que por uma manifestação cotidiana e evidente ateste a vida sobrenatural, a vida aurida em Deus. Ambas essas concepções são tão incompatíveis com a Igreja de Jesus Cristo quanto só o corpo ou a alma é incapaz de constituir o homem. O conjunto e a união desses dois elementos é absolutamente necessário à verdadeira igreja, mais ou menos como a íntima união da alma com o corpo é indispensável à natureza humana. A igreja não é uma espécie de cadáver, é o corpo de Cristo, animado da sua vida sobrenatural. O próprio Cristo, chefe e modelo da igreja, não é integral se olharmos ele ou exclusivamente a natureza humana e visível, como fazem os partidários de Fotino e Nestório, ou unicamente a natureza divina, como fazem os monofisitas. Mas Cristo é uno pela união das duas naturezas, visível e invisível, e é uno em ambas. Do mesmo modo, o seu corpo místico só é a sua verdadeira igreja com a condição de suas partes visíveis tirarem a sua força e a sua vida dos dons sobrenaturais e dos próprios elementos invisíveis. E desta união é que resulta a natureza própria das partes exteriores. Fecha aspas. Ora, se ela então, esta igreja, que como nós vimos com o Papa Leão XIII, ela é necessariamente visível, ela não é oculta, né? Como o corpo de Cristo também não é invisível, e ela precisa ser visível para que nós possamos enxergá-la e julgar se há a presença dessas notas para podermos nos salvar. Se ela é uma sociedade visível, para que ela tem sinais característicos, né, que nós devemos observar, para que nós a reconheçamos, para que diferenciemos de outros agrupamentos religiosos, desses que se presumem detentores da verdade, nós temos então que, em primeiro lugar, julgar se há presença dessas notas ou não. O Papa São Pio X, no terceiro catecismo da doutrina cristã, nos diz: como nós podemos distinguir, a Igreja de Cristo? Nós podemos distinguir a Igreja de Jesus por 4 notas, justamente, porque ela é una, santa, católica, apostólica. Então qualquer jovem ou adolescente que tem acesso a um catecismo desse, sabe como fazer esta diferenciação entre a Igreja e aquelas seitas que se dizem cristãs, né? A visibilidade, pois, da igreja é percebida por essas notas. Nós, aliás, professamos a nossa fé no credo niceno-constantinopolitano, quando nós falamos que cremos na igreja una, santa, católica e apostólica. Pois bem, esta igreja, então, ela é parte dessa revelação, ela é parte dessa nossa busca de santidade, ela é parte desse plano de Deus para a nossa salvação, e ela nos revela algo, ou antes ela é meio pelo qual Deus se nos revela. E nós já vimos que o ponto culminante da revelação está em Cristo e nos apóstolos por ele instituídos. São Gregório Magno, Papa, já ensinava isso no início da igreja. No comentário ao livro de Ezequiel, uma homilia que São Gregório prega, ele nos diz: com o correr do tempo foi se acrescentando a ciência dos patriarcas, pois Moisés recebeu maiores iluminações que Abraão no conhecimento de Deus Todo-Poderoso. E os profetas receberam maiores que Moisés. E os apóstolos, por sua vez, maiores que os profetas. Então houve um progresso na revelação. A igreja ensina, então, que há um progresso que culmina com Cristo, que é a plenitude, que dá uma ordem aos apóstolos. Então, com a morte do último apóstolo, acaba a revelação. Nada mais se acrescenta. Não tem doutrina nova, como alguns protestantes gostam de acusar, né? Os católicos estão inventando uma doutrina. O Papa, quando proclama um dogma, está proclamando uma nova doutrina. Não existe nenhuma nova doutrina a ser acrescentada. A revelação já está completa. A revelação está completa, ela terminou. Nada mais há que se revelar. O Catecismo da Igreja Católica, o amarelinho, esse nós conhecemos, número 66, diz claramente que a revelação está completa. Só que ele diz mais: apesar de a revelação já estar completa,
ainda não está plenamente explicitada e está reservado à fé cristã a apreender gradualmente todo o seu alcance no decorrer dos séculos. Então, a revelação está completa com a morte do último apóstolo, mas a compreensão desta revelação não é completa. Porque nós somos homens, nós compreendemos as coisas aos poucos. Então, Deus nos deu todo o tesouro, Ele nos abriu um tesouro e nos deu para a igreja. O tesouro está completo ali. Mas conforme nós vamos mexendo nesse tesouro, nós vamos achando coisas novas ali embaixo. Nós vamos achando partes desse tesouro cada vez mais novas, porque não são... Mas o tesouro já foi nos dado. Aquilo que está lá não é algo novo que nos é dado. É novo na nossa percepção daquilo que já nos foi dado. Então, a revelação está completa, mas a explicitação, o conhecimento, o entendimento, a clareza dessa revelação, nem sempre. Então, conforme a igreja vai se debruçando sobre algumas questões, ela vai entendendo que naquela revelação que já terminou, ela vai encontrar uma resposta para aquilo. E com isso ela desenvolve. Isso nós chamamos de desenvolvimento da doutrina. Isso é plenamente ortodoxo. Plenamente ortodoxo. Isso já é antigo, já é desde o início da igreja se entendeu isso. Tanto é verdade, se nós perguntarmos para São Pedro, um dos apóstolos, se ele acreditava que o Pai era consubstancial com o Filho, ele não ia entender. Isso significa que São Pedro não acreditava na Santíssima Trindade? Ou não acreditava que Cristo era Deus? Não, significa que ele não utilizava aqueles termos, que ele não compreendia aqueles termos, porque a igreja não tinha se debruçado sobre aqueles termos para explicitar a revelação que já tinha sido feita por ele. Então, o próprio conceito de Santíssima Trindade, com essa expressão, vai ser feito com o tempo. Os primeiros cristãos sabiam que Cristo era Deus, que o Espírito Santo era Deus, mas não se debruçavam exatamente sobre como isso se dava, quais eram as relações e utilizar essa expressão. Antes de Trindade, se utilizou em Santo Irineu lá o termo tríade. Né? Então, o entendimento já é antigo de que há um desenvolvimento. Mas alguns protestantes, principalmente, não compreenderam, e isso está numa das bases do ataque ao catolicismo. Tanto é verdade que o beato João Henrique Neumann, né, cardeal da Santa Igreja, que foi padre anglicano, né, pastor anglicano, que se converteu ao cristianismo, foi professor de Oxford, ele explicou no ensaio sobre o desenvolvimento da doutrina cristã, especificamente sobre esse ponto, porque ele, como ex-protestante anglicano, sabia que isso era de fundamental importância para a compreensão dos protestantes, para que eles voltem, então, para casa. Então, há esse desenvolvimento doutrinário, que não se pode confundir com evolução dogmática, que é a heresia do modernismo, que nós vamos estudar numa das últimas aulas. Evolução dogmática significa que o dogma evolui, que a compreensão do dogma evolui e que nós podemos dar um novo significado para algo que já está definido. Não, isso não pode acontecer. O dogma é o dogma, ele está cristalizado, a doutrina não muda. O que pode acontecer é uma maior compreensão. A igreja admite uma clarificação da sua doutrina, um desenvolvimento progressivo, os costumes, a expressão da fé dos seus fiéis. Mas alguma devoção que nós podemos ter hoje, é possível que 500 anos atrás não se tivesse. Mas não quer dizer que seja essa devoção traga uma doutrina nova. Não, ela pode trazer uma compreensão nova, uma vivência nova. Nós não devemos confundir a interpretação gradual da revelação, que resulta depois na formulação, no desenvolvimento dogmático, a compreensão dessa revelação com a matéria da própria revelação, que é inalterável e é imutável. Então, o magistério da igreja, ao meditar e estudar a revelação que é imutável e que já aconteceu com a morte do último apóstolo, ela percebe gradualmente certas realidades que antes não tinha compreendido totalmente e explicitamente. Esse entendimento progressivo, desenvolvimento aos poucos, né, não acrescenta nada à revelação. Ele não adiciona nada à revelação em si. É um crescimento na inteligência da fé, na descoberta da fé, no conhecimento da fé. E se faz à custa do estudo dos teólogos, dos pais, né, os padres da igreja, os doutores da igreja, os bispos, os papas, muitas vezes reunidos em concílio ecumênico, sempre sob orientação do magistério da igreja, da graça do Espírito Santo, que não apenas nos salva, mas ela também assiste à igreja. O Espírito Santo purifica, a igreja vai fazendo que nós possamos conhecer cada vez mais profundamente o conhecimento da revelação. Um dos princípios para nós entendermos se algo realmente faz parte dessa revelação e o desenvolvimento da compreensão de algum ponto da doutrina
é coerente com o restante do que a igreja sempre ensinou, é aquilo que São Vicente de Lérins, lá no ano 434, já dizia no seu comunitório. Ano 434, não é 1434, no ano 434. É muito mais próximo de Cristo que nós. O que dizia São Vicente? São Vicente de Lérins, né? Na Igreja Católica, há que pôr o maior cuidado para manter o que tem sempre sido crido em todas as partes, sempre e por todos. Em todas as partes, sempre e por todos. Mas, ao mesmo tempo, mesmo São Vicente nos diz, é necessário que cresçam e que vigorosamente progridam a compreensão, a ciência e a sabedoria da parte de cada um e de todos, seja de um só homem só, como de toda a igreja, à medida que passam a idade e os séculos. E é isso que a Dei Verbum, que eu já disse que vocês deveriam ler, nos trata. Na próxima aula nós vamos tratar sobre os pilares dessa autoridade, que é a tradição e a Bíblia interpretados pelo magistério, e assim vamos fechar esse primeiro módulo, que nos vai dar a salvaguarda para podermos entender, finalmente, então, a história das heresias uma a uma. E eu aguardo vocês na nossa próxima aula.